Vamos lá então. Nesse vídeo eu quero te oferecer uma ferramenta que você deve usar para interpretar o mundo de uma maneira um pouco mais dura, um pouco mais pragmática, mas por isso mesmo mais realista. E já que ela é muito mais realista, ela vai te prevenir de certas dores de cabeça, de certas frustrações, porque ela impede que você comece a criar expectativas e se frustre porque não aconteceu da maneira que você gostaria, que você estava imaginando. É uma ferramenta que te permite enxergar o mundo meio como ele é, né? Emprestando aí o Nelson Rodrigues. As coisas como elas são. E aí você vai, num primeiro momento, recusar, você vai dizer que é uma visão muito instrumentalista, né? Quer dizer, é uma visão que tende a tornar tudo uma ferramenta mesmo, tudo um instrumento para você conseguir alguma vantagem. Embora pareça muito frio, muito duro dizer isso, existe um certo grau de verdade que você vai conseguir observar enquanto a gente conversa e que você vai começar a reparar nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais. E a ferramenta é você perceber que praticamente todas as suas relações são uma relação de venda. E essa não é uma ideia minha, não foi uma ideia que eu criei, é uma ideia de um cara chamado Grant Cardone, que escreveu um livro chamado Venda, ou seja, Vendido, em que ele explica basicamente que tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz, corresponde a uma venda. E venda no sentido de que você precisa persuadir uma outra pessoa a realizar uma ação que você quer. Uma venda não necessariamente é uma transação comercial em que você entrega um material concreto e recebe dinheiro de volta. Pode ser uma venda de uma ideia, pode ser uma venda de um conceito, pode ser uma venda de uma tese. O tempo todo você está se vendendo para alguém e alguém está se vendendo para você. Uma instituição está vendendo uma ideia, um conceito para você. Vamos trazer isso para o concreto. O Grant Cardone vai argumentar, por exemplo, né, dentro do nosso contexto de estudo, que você, quando está prestando vestibular, quando está prestando concurso, quando você está prestando algum processo seletivo, você está demonstrando, você está vendendo a ideia para quem vai te contratar. No caso, se você está prestando vestibular para uma escola pública ou para um concurso público, você está demonstrando para o Estado, né, para os pagadores de impostos, que você é uma pessoa qualificada para ocupar aquela posição e que, portanto, você merece receber aquele investimento do Estado, porque é isso, né? Se você está numa universidade pública ou se você é um funcionário público, o Estado investe em você para que você mantenha, exerça uma função na sociedade. Como é que você mostra que você é capaz? Como é que você vende a ideia de que você merece e que você é mais qualificado que os outros por meio de uma prova? Então você está mostrando a sua capacidade, você está se vendendo, mostrando aquilo que você consegue fazer. Isso é tão verdade que em algumas bancas, principalmente nas bancas de concurso público que são mais concorridas, existe a prova oral, né? E se você já passou pelo terror que é uma prova oral, é o tipo de prova que eu já mencionei aqui em outros vídeos, em que não dá para você enrolar, não dá para você enganar, não dá para você tentar contornar, dominando aquilo que você sabe que está errado. Na prova oral, você precisa demonstrar conhecimento técnico de verdade, porque, de forma geral, são perguntas abertas, mas em que você discute a resposta. E que, se a sua resposta não for profunda, densa o suficiente, você simplesmente não tira nota. E aí, você não precisa acreditar em mim, basta você olhar as notas dos aprovados e olhar, né, com essa nota, o quanto que a banca julgou que aquele candidato era adequado para ocupar aquela posição. Ou seja, o quanto que aquele candidato conseguiu se vender para ocupar aquela posição. E se vender em todos os sentidos, né? Não basta você chegar ali e cuspir a resposta. Você tem que elaborar ela, você tem que demonstrar domínio, você tem uma postura. Então você percebe que tem vários elementos na venda de um personagem que você vai exercer, uma função que você vai exercer dentro do Estado, né? Claro que nas provas isso é um pouco mais difícil de fazer, nas provas escritas, porque afinal de contas existe uma relação impessoal ali e anônima entre uma prova de papel, muitas vezes, e um candidato que ele é um número de inscrição só. Mas existem, por exemplo, processos seletivos que eu considero mais completos, que eu considero mais ricos, né, e que tendem a julgar melhor o caráter da pessoa, como é o processo seletivo da Escola de Medicina do Albert Einstein, né, em que você tem uma parte da nota que é selecionada por meio, né, da aplicação de uma prova teórica, ou seja, você avalia o conhecimento técnico, e a outra metade da prova, ela é composta, ou a outra metade do processo seletivo é composta de uma avaliação, né,
de série de casos, de situações problema em que você se envolve e você demonstra o seu caráter, a sua conduta ali diante dos avaliadores. E muitas vezes são médicos da equipe do Einstein, são psicólogos, são gente do RH, que vão tentar avaliar qual é o seu perfil e se você se encaixa no perfil que eles estão buscando para formar o perfil de aluno que eles querem. Ou seja, você está vendendo que você é uma pessoa que se encaixa dentro do perfil do Albert Einstein, né? Quando eu fiz aquela prova, é uma prova que não tem muito como você fingir, né? Você não tem opção, porque algumas pessoas podem argumentar agora assim, mas se você está se vendendo o tempo todo, você pode fingir. Assim como você não consegue fingir, né, em uma prova escrita, tem algumas pessoas que colam, inclusive recentemente teve a fraude aí na prova do CNU, numa situação dessas, é muito difícil você conseguir de maneira espontânea fingir ser uma pessoa que você não é. Tanto é que as pessoas que você conhece que se envolvem em mentiras muito grandes, geralmente as mentiras caem por terra logo, né? E aí, quando eu fui aprovado foi uma grande surpresa para mim, né? Porque eu não tinha autoestima, eu já falei isso em outros vídeos, eu não achava que tinha autoestima o suficiente para conseguir me posicionar de maneira clara. Mas eu descobri, por essa e por outras ocasiões, em que eu percebi que era importante você conseguir manter essa postura, né? Manter essa capacidade de se vender. No dia, por exemplo, eu lembro que muitas pessoas foram de shorts e bermuda, né? Foram de camiseta, mas eu fiz questão de ir com uma calça mais bonitinha, né? Fui de sapato, coloquei uma camisa, porque era aquilo que eu acredito, né? E que hoje eu olhando para trás, né, reflito, penso que foi uma decisão acertada, né? Eu acredito que é esse o perfil de médico que eles gostam de formar na faculdade deles, né? E que é o perfil de médico que você precisa formar, né? Porque o médico, ele tem uma imagem pública, ele tem uma imagem que ele precisa passar para o paciente, né? E já que a gente está falando de venda e de medicina, que é afinal o grande tema desse canal, você a essa altura deve estar se perguntando o que diabos você entende de venda, né? O que medicina tem a ver com venda? Além de vender uma imagem, além de vender uma persona, um personagem, né? Eu provavelmente entendo tanto de vendas quanto você, que trabalha com vendas, ou talvez mais. Não de vendas comerciais, não de vendas de produtos físicos, mas eu entendo de entender as pessoas e vender para elas uma ideia. Porque é o que eu lido no meu cotidiano. Quando eu estou lidando com um paciente, eu tenho que vender para ele a ideia de que aquela terapia que ele vai começar é benéfica para ele. Eu tenho que vender a ideia de que aquela mudança de estilo de vida é benéfica para ele. Eu tenho que vender a ideia de que o meu serviço vale a pena ser contratado e que ele vai ter resultados se a gente seguir esse percurso juntos e ele confiar na minha habilidade como médico. Eu tenho que vender a ideia para ele, por exemplo, de que ele pode e deve parar de fumar, que ele pode e deve parar de beber, que ele pode e deve emagrecer. Só que isso é difícil. É muito difícil, né? E você que trabalha com vendas, que está me assistindo, com certeza sabe o quanto é difícil você convencer uma pessoa quando ela não quer fazer aquilo, né? Só que entra aí a segunda parte do jogo, que é a parte que é a sua responsabilidade. Eu considero, por exemplo, que quando eu não conseguir persuadir um paciente a seguir uma terapia, existe uma porção de responsabilidade dele, afinal de contas, eu não posso convencer ele completamente a fazer uma coisa que ele não quer absolutamente, eu não posso tirar o cigarro da mão dele, mas existe uma parte da responsabilidade que é minha e uma parte grande da responsabilidade que é minha. Afinal de contas, eu sou profissional, né? É minha responsabilidade, conhecendo tudo que eu conheço, conseguir passar a mensagem de maneira clara, conseguir vender a ideia para ele e fazer ele comprar saúde. Porque é o que eu vendo saúde no final das contas, né? Dentro desse mesmo espírito, cabe você, estudante, cabe você, universitário, concurseiro, cabe você, jovem profissional, né, que está buscando ter um alto desempenho, começar a perceber o quanto em todas essas relações que você tem, seja ela de estudo, seja profissional, e até mesmo nas suas relações românticas, eu vou entrar nisso numa breve pincelada só, você tem a mesma relação sempre. Você pode achar que não. E é nesse sentido que eu fiz aquela ressalva no começo do vídeo, e você tem que prestar atenção aqui, porque muitas pessoas vão começar a misturar as duas coisas, tá? Presta atenção nisso, tá? Quando eu digo que é uma visão exagerada, é uma visão instrumentalizada, é por causa disso. Claro que, né, você tem uma relação amorosa, você tem uma relação com os outros,
né? Existe o componente emocional e tudo mais. Mas se você extrapola essa ideia que eu estou dizendo de que você tira vantagens, alguém sempre tira vantagem numa relação, é uma visão dura do mundo, é uma visão fria, mas é uma visão realista. Então para pensar o quanto dos seus relacionamentos ou quantos relacionamentos você já viu começar e terminar porque estava faltando alguma coisa. Alguém espera alguma coisa de um relacionamento amoroso, né? Na relação profissional, é óbvio, alguém espera desempenho e alguém espera que você leve dinheiro para a empresa, né, em última instância. Mas para pensar num relacionamento amoroso. Né? Isso não é também você ter que vender, né, para uma pessoa a ideia de que você vai ter um futuro junto, a ideia de que você vai ser feliz com ela, a ideia de que vocês vão ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz, uma vida estável. É seu papel não só vender isso, né, independente se você é homem ou mulher, mas conseguir também fazer com que aquilo seja realidade. Porque se você vendeu a ideia e você não entregou o produto, porra, você é um fanfarrão, você é um mentiroso. E aí a pessoa pede o dinheiro de volta, que é a separação, efetivamente. Né? E é a mesma coisa no seu ambiente profissional. O que você espera de uma relação de trabalho? Eu espero, por exemplo, né, das técnicas de enfermagem, dos enfermeiros que trabalham comigo, que eles me ajudem, né, a lidar com os pacientes, que eles me ajudem a manejar os pacientes, que eles me ajudem a administrar as terapias. Né? E eles vendem para mim todos os dias a ideia de que eles são capazes de fazer isso. Como? Né? Me ajudando, me fazendo sugestões, né? Me dando dicas, me ajudando a lidar com os pacientes. Né? Eu vendo para eles a ideia de que eu sou um médico confiável, né? Ouvindo sempre o que eles têm a dizer, né? Sendo um companheiro de equipe, porque eu não estou acima deles, eu sou um companheiro de equipe deles. Então eu tenho que vender isso o tempo todo. Eu tenho que vender para minhas chefes, por exemplo, de que eu sou um bom médico, que eu consigo lidar com as demandas do meu departamento, que eu consigo lidar com as intercorrências que acontecem durante um plantão. Eu tenho que vender isso. E não basta vender, não basta persuadir, fazer elas acreditarem, mas eu também tenho que entregar aquilo com a melhor qualidade possível. Então você na sua qualidade de estudante, você na sua qualidade de jovem profissional, você na sua qualidade de concurseiro, você tem o dever moral de fazer isso. Por quê? A alternativa é você perder para alguém que consegue fazer isso melhor que você. É uma visão dura, é uma visão exagerada, é uma visão difícil de você engolir, é uma visão que, de repente, começa a fazer você questionar as motivações por trás das pessoas, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, é uma visão realista. E ter essa visão realista vai te poupar de muitas frustrações. Vai te poupar de você sofrer porque você imaginava que o mundo era cor-de-rosa, o mundo era perfeito, quando na verdade o mundo ele é composto de grandes transações. Todo mundo tem expectativas, né? As pessoas podem não dizer de maneira aberta, né? Ou muitas vezes, se você tem sorte, as pessoas dizem num relacionamento, independente se ele for de trabalho, independente se ele for amoroso, de amizade, as pessoas sérias, as pessoas esclarecidas, as pessoas mais comunicativas, elas dizem exatamente o que elas estão esperando de um relacionamento. E isso é excelente. Quando uma chefe minha diz, eu espero que você entre do horário tal a tal, que as suas responsabilidades sejam essas, essas, essas e essas, eu sei exatamente qual o produto que eu preciso entregar para ela. E aí, nossa relação fica mais fácil. Eu vendi para ela que eu tenho capacidade de entregar esses produtos, ela me indicou uma lista de produtos que ela quer e eu entrego. No vestibular, nos concursos, tudo isso é muito fácil. Eles te deram um edital. Eles te falaram, a gente quer esses produtos, você consegue entregar? Né? Nos seus relacionamentos, claro que isso é muito mais difícil, né? Afinal de contas, as pessoas não falam muito, né? Esse é o problema dos relacionamentos, né? Um relacionamento difícil com os pais, com um parente, principalmente com esposa. Vocês não falam, as pessoas não falam o que elas querem. É difícil falar assim, olha, eu quero que você faça isso, eu gostaria que você fizesse isso, eu me sinto mal quando você deixa de fazer aquilo. E é por isso que falha, inevitavelmente é por isso que as pessoas se divorciam. É por isso que eles não conversam. Mas vale aquele adágio antigo, né? O combinado não sai caro. Né? Olha como toda vez essa ideia da transação, né? Essa ideia da venda, ela reaparece. Então você vê que eu não estou tirando, né? Fazendo uma interpretação muito maluca do conceito do grande Cardone. Né? Ele está certo. Ou você vende para alguém, ou você é vendido. Ou alguém vai vender no seu lugar, o que é pior. Então, para evitar que esse vídeo fique muito longo, eu vou encerrar por aqui. De novo, é uma visão dura, né? Demora alguns dias para você começar a pensar nisso, mas começa a fazer esse exercício de reparar em volta. Começa a fazer esse exercício.
Né? É empírico você reparar o quanto alguém tem uma expectativa sempre. E se você consegue cumprir isso melhor do que os outros, você vence. É isso. Chega. Até a próxima.